Mulheres que Despertam. Eu sou Suzy Verde. Eu sou Ângela Fusaro. Estamos aqui essa semana com um tema bem interessante, que é a história da zona de conforto. Zona de conforto. Ai, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui tá tão maravilhoso que eu já fiz o meu trabalho, já cheguei aqui eu terminei, aqui tá bom pra mim. Pois é, o problema é quando não tá tão bom, né? Questões às vezes do queremos sair do local que a gente conhece, que a gente, enfim, tá sabendo ali todos os meandros da história, pode ser que não sejam as melhores, mas a gente tá lá, né? E esse impulso para sair de lá, muitas vezes é que é a questão, né? Dá um medo danado. Na verdade, a vida é um fluxo. É um fluxo constante, a vida não para, né? O que a gente estava falando, quer dizer, estar na zona de conforto é a mesma coisa que estar vivendo com freio de mão puxado, né? E a vida não para. Então vai queimar borracha, porque a vida vai te puxando de uma forma e aí começa a ficar desconfortável quando você acha que você chegou em algum lugar e está numa zona de conforto. Afinal de contas, o que é uma zona de conforto? É não viver, pra gente conversando aqui, é não cumprir a sua jornada de vida, a sua jornada de crescimento da sua alma. Estar na zona de conforto, a gente poderia dizer que é mudar a cada momento que necessário for. Essa seria uma forma de dizer, essa é a minha zona de conforto. Entender que a minha vida é feita de mudanças. Eu mudo hoje para crescer, para encontrar coisas, porque a vida pode me levar se eu estiver na zona de conforto com freio de mão puxado, pode ser que eu deixe de ir a lugares que a vida poderia me mostrar, que eu jamais poderia imaginar que eu pudesse me deparar com aquilo ali, né? Porque eu já mentalizei, já fiz onde é que eu quero chegar e de repente é um lugar muito mais curto do que o que a vida poderia te mostrar, né? Então, estar desperta, para mim, zona de conforto é mudar sempre. Tem uma história assim que eu acho, né, que o conforto, ele é uma coisa muito, como se fosse um músculo que precisa ser exercitado, né? Então, no fundo, não é a respeito do conforto. Isso é que eu acho muito legal. Voltando aqui a pensar astrologicamente, né? É quando a gente vê, por exemplo, que o touro encontra o escorpião, né? Porque o touro, ele tá tão preocupado ali em preservar, ele tá tão preocupado ali em, sabe, trancafiar ali o ouro dele, daquilo que é maravilhoso e é valoroso, que tem valor, que, enfim, que é precioso, que ele esquece que justamente é no nível escorpião que você, às vezes, tem que deixar tudo aquilo embora, né? Você tem que encerrar um ciclo, você tem que saber a hora de partir. Você não pode ficar tão enraizado ali em determinadas coisas que você acaba vivendo para preservar e não usufruindo da beleza que elas têm, né, para te trazer. E aí você percebe que não vivendo o escorpião, você não vive o fluxo. Porque justamente o eixo do touro escorpião é esse mistério da vida que é do nutrir, do preservar e ao mesmo tempo do findar e do começar de novo, né? E aí você tem os ciclos, né? E aí você estica no sentido de que não é fácil, são signos fixos. Ninguém gosta de deixar partir, né? Aquilo que você ama, aquilo que você chama meu, aquilo que enfim, que você, durante muito tempo, aquela plantinha que você preservou ali, o que é? De repente ela vai embora? Como assim, né? Então esse esticar, parece que a vida também está o tempo todo, e principalmente para as pessoas que são acordadas, sendo confrontadas com a necessidade de esticar. Até que ponto eu fico confortável com desconforto? Pois é. Porque a vida, na visão, né, do que a gente vem conversando e tudo, chegar a algum lugar, ou chegar não, é se encaminhar para o seu propósito, para o que você veio fazer aqui. Então, é uma jornada o tempo todo que a gente vai fazer. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente entra, então, nesse fluxo da vida, por exemplo? Como é que a gente percebe que a gente está indo nesse fluxo, né? Quando a gente está com a mente vazia, desperta para ler os sinais.
né? Os sinais que a vida vai te mandando, os sinais, olha aqui, envereda por aqui, dá uma olhada por aqui, percebe isso. Você não precisa jogar, não precisa chutar pau da barraca, nada disso, mas vá percebendo a sutileza da vida, porque o universo e a vida, ela não vai te mandar o WhatsApp, né? Não vai estar ali, mas se você estiver desperto a olhar, né, para a vida e te mostrar um outro caminho, aí sim você entra no fluxo da vida que te levará ao teu verdadeiro propósito, né? E sabe uma coisa assim que eu percebo também, Ângela, que eu vejo assim, as pessoas falando, e, enfim, meus clientes e tal, é a questão assim, por exemplo, quando você aplica isso, digamos, para um casamento desgastado, né? E aí você para e diz assim, não, mas peraí, o que vocês estão falando? Quer dizer, eu devo deixar um casamento, enfim, né? E eu acho que não tem resposta simples. Não tem, assim, receitinha de bolo. Não. Né? Não tem. Cada um com seu cada um sabe aonde que aperta o seu calo, cada um decide aquilo que é organicamente saudável para si. Sim. Porém, né? Existe também uma coisa que a gente pode refletir, eu pelo menos me pergunto sempre, qual é a minha marca de limite, de tolerância daquilo que eu sei que eu preciso ir levando em função de toda uma circunstância maior, e eu sei o momento em que eu entro em sofrimento. Esse entrada de sofrimento, para mim, é a marca vermelha, do tipo assim, será que eu tô sendo sábio? Ou será que eu mesma tô me aniquilando por estar em algo que já passou sua data? Ou seja, tô me contando aí uma historinha que no fundo eu sei que não é verdade, porque eu tô viciada nesse pseudo-conforto, que na realidade é pseudo-desconforto, né? Sim. É veneno, né? Então, assim, pode acontecer com o trabalho também, você tá indo lá, ele paga bem, você, né? Mas com a tua forma de crescimento interno, de tudo, né? Exato. A zona de conforto, ela pode aparecer na tua vida como um todo, em todos os nichos, vamos dizer assim. Exato, né? E quer completar? É o seguinte, que o nível 1 desse processo, eu diria, é você se tornar pelo menos consciente que ele está acontecendo. O nível 1. Fundamental. Né? Não ficar culpando o trabalho, a relação, isso e aquilo, né? O nível 1 peraí, eu estou optando pelas razões X, Y, Z. Nesse momento, eu estar aqui. Né? Concorda? Sim, com certeza. Tem aqui uma frase que eu até separei para ler, que agora eu tenho que trocar de óculos, que diz assim, quer ver? A vida envia raios em tempestades simplesmente para acordá-lo. Então, é assim mesmo. A gente estava até falando e fazendo uma analogia ao arcano da torre do tarô, né? As pessoas morrem de medo da torre quando ela cai no jogo. Meu Deus, a torre, né? Caiu tudo e tal. Que maravilha que caiu tudo. E a imagem, né, desse arcano você constrói, né, a torre alicerçada, a sua vida com uma massa forte, uma estrutura bacana, e vai crescendo aquela torre, Quando ela tá bem alta, você olha em volta e vê que não tem lugar para sair. Você foi se aprisionando nesse teu mundo do pseudo conforto, né? E fica aprisionada aí a sei lá quem, né? Tem que mandar um raio ou uma tempestade para destruir a sua torre, destruir essa estrutura de pseudo conforto, para dizer, foi tudo pro chão. Agora você pode reconstruir com exatamente o que é importante. Deixa o supérfluo para lá. E o importante aqui, no que a gente está conversando, é que o que pode, pelo menos intuitivamente, o que pode te levar ao teu verdadeiro propósito de vida, né? Sabe assim, em astrologia, a gente fala da torre, né, do tarô, como sendo um arquétipo ligado a Urano, né? Então, quando você tem, por exemplo, trânsito de Urano, geralmente você tem algum tipo de situação que, como a gente fala no popular, te tira do sério, né? É justamente isso, são situações assim, muitas vezes inesperadas,
que de alguma maneira trazem uma quebra ou uma revolução que desorganiza num primeiro momento, né? Mas que tem assim um fator extremamente reestruturador que está velado naquela situação. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sai da zona de conforto por medo. Você diz assim, não, essa coisa é assim, né? Nossa, aqui tá tão maravilhoso, o que eu vou fazer fora daqui? Essa é a regra, eu vivo de acordo com essa regra, eu aprendi essa regra às vezes é um saco, mas sabe, meu avô fazia assim, minha bisavó fazia assim, a minha avó fazia, alguém me ensinou que era assim, né? E eu busquei isso e de repente vem um momento torre, vem um momento Urano, vem um momento que mexe, né, muito com a gente. E aí, sabe, Angie, eu fico pensando que assim, justamente eu acho que a gente está vivendo coletivamente um momento agora que cada vez mais a gente está sendo chamado a sair da zona de conforto. Sim. Né? Com certeza. E a vida vai te tirando um monte de coisa para que você não dê muito valor a tantas coisas e entende que você, na verdade, tem espaço para entrar muita coisa, né? Porque se você vai guardando aquilo, não, isso eu quero, isso aqui é a minha zona de conforto, eu quero esse dinheiro, essa casa, essa pessoa, esse trabalho, pronto, já lotou ali, já não cabe mais nada, então dali eu não saio, ou seja, eu não vou mais a lugar nenhum, não aprecio por medo. Eu vou perder o meu status, eu vou perder o que pensam que eu sou, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder... E aí se pergunta, mas será que não seria melhor do que aonde você está? E tá tudo certo. Se a resposta para isso é isso aí, eu realmente opto, né, por isso. Por isso que eu disse até, eu acredito que seja o primeiro passo, né? Porque às vezes isso daí é um valor ali daquela pessoa. Sim. O problema é quando a pessoa sente que não é mais o valor e aí ela continua a forçar uma barra. Eu acho que um livro muito legal nessa linha, que agora está me ocorrendo, né, o Comer, o Eat, Pray and Love, né? É o Comer, Rezar e Amar, né? Em que a Elizabeth Gilbert, ela tem ali tudo certinho, tudo bonitinho, tal, mora num casão em Nova York, né? Aí um dia ela começa justamente a questionar aquele momento torre, aquele momento Urano, né? Em que ela começa a querer descobrir novas respostas, né? Ou seja, foi um momento de despertar dela, né? Sim. Então eu acho que esse assunto é muito pertinente aqui para nossa tribo, digamos assim, né? Porque o que eu acho que é muito difícil é você entrar num caminho de despertar autêntico querendo levar uma bagagem tóxica. Isso eu acho complicado. Uma bagagem que já não faz, que já não é mais pertinente àquilo da forma como você está enxergando a vida. Exatamente. Porque a gente vai mudando. Na zona de conforto não muda nada, né? O sair de lá muda tudo. E aí, enquanto a gente estava falando, né, eu fui escrevendo aqui, porque na maioria das vezes você é muito mais do que aquilo que está se permitindo ser. Isso. Na verdade, você é muito mais do que aquilo. E na zona de conforto você não vai encontrar. Você não vai usar, né? Você não vai usar. Você vai se permitindo ser aquilo que pode ser muito medíocre para aquilo tudo que você é. Né? Ou seja, existem, né, alguns confortos que aprisionam. Isso, olha que gente, muito doido isso, muito doido. Talvez sejam todos eles. O conforto não é o lugar que a gente está. É muito tênue, né? Porque você vê, por exemplo, toda a história, né, do masculino e do feminino, né, sagrado. Existe o entendimento, né, que no caminho do masculino havia, digamos assim, toda uma negação do prazer carnal, né, da dimensão da terra, né, porque o espírito era uma coisa que estava do céu, né, transcendia a experiência humana, né, e portanto você tinha que negar a experiência humana para conseguir chegar ao céu, né. Eu entendo que a espiritualidade feminina, ela é um chamado para essa integração realmente, né, da fisicalidade, da mãe terra, né, dos sentidos, da beleza, do amor, da troca, né, uma horizontalidade. A questão é, sempre a verdade está no meio, né, porque quando você come melado demais, você se lambuza também, né?
haja visto o melhor lugar de estar, que é no caminho do meio mesmo, Exato, né? Que é o equilíbrio dos opostos. Tem que haver isso aqui. Exato. Mas aonde é que a gente quer? A gente experimenta isso e encontra um caminho a percorrer, Não é sentar e puxar o freio de mão, porque vai viver a vida pela metade. Você vai ter que perceber, né, que dentro da ideia do conforto existe o desconforto, né? Parece que as duas estão muito dentro uma da outra. Eu vejo muito isso na minha prática de yoga. Eu atualmente, né, graças a Deus, eu não era assim tão ligada a yoga, mas agora eu tô fazendo, tô adorando, porque eu tô me percebendo muito a partir do meu corpo, né? E uma coisa que eu tenho visto claramente acontecer é que existe toda uma sabedoria no desconforto, sabe? Você fica ali numa posição que não é confortável. Você perguntar, isso aqui é confortável? Não é confortável. Mas se você respira ali dentro, se você respira e relaxa e respira, engraçado, depois de um certo tempo, talvez um certo tempo de prática, inclusive, você começa a perceber que aquilo que era extremamente confortável passa a trazer um conforto. Sim, um prazer. Um prazer. E mais do que isso, uma consciência, Sim. porque você poderia dizer que isso é próprio de qualquer exercício, né? Mas quanto mais consciente é o exercício, mais você vai sentir o seu corpo progredir naquela capacidade de responder, né? E isso a gente poderia até fazer uma associação em o teu corpo está amadurecendo tanto quanto o seu espírito, né? Nesse exemplo que você está dando. O seu corpo está amadurecendo. Ele tá se acostumando com aquele movimento que doía primeiro, mas que depois se torna um prazer, porque você foi amadurecendo o seu corpo. A mesma coisa acontece com a gente. A gente precisa amadurecer novas ideias para aquilo trazer pra gente um prazer em olhar aquilo daquela forma, Exatamente, né? Então, exatamente. Eu amo isso que você falou, exatamente. Amadurecimento das ideias, né? Porque isso que a gente está falando é um trajeto de vida, né? Uma jornada. Sim. Todos nós já passamos por momentos difíceis em que a gente se confrontou com o espaço do sair do confortável, sair do habitual, do conhecido, né? Daquelas zonas que a gente se coloca e de repente ficam pequenas e aí, bum, a gente às vezes... ou a gente sai de vontade própria ou a vida meio que dá uma saída na gente também. A vida te dá uma saída, te deixa no vácuo. Te dá um pontapé, né? Então é legal você ir amadurecendo isso, né? E a gente inclusive pensou assim numa ideia de prática para essa semana, né? Desse amadurecer, que é assim, como é que a gente conscientemente pode ir gerando práticas... Esse amadurecimento. Práticas diferentes, né? Tipo, escovar o dente com a mão esquerda. Eu acho que literalmente, assim, a gente até listou algumas coisas e para fazer conscientemente como é que eu saio da minha zona de conforto e como é que essa saída da zona de conforto me traz, depois de um amadurecimento, o prazer. Então, simplesmente essa coisa, como a Suzy falou agora, esse primeiro exemplo, depois ela continua os exemplos, de escovar com a mão esquerda, para quem é destro e tal, tá escovando com a mão esquerda, mas o que ele está fazendo não é somente fazer isso, ele está informando ao cérebro, fazendo outras conexões neurais, que simplesmente o fato de fazer diferente pode estar trazendo um benefício químico ao corpo. Exatamente. Então, a gente começa a perceber muitos sinais de um cansaço quando a gente está no piloto automático, né? Então, tudo aquilo que a gente começa a fazer muito automaticamente significa que a gente já chegou a um nível aí de conforto que precisa ser exaurido para preservar aquele espaço de descoberta, né? De descoberta de maravilha do novo, né? De conquista. E isso só acontece fora da zona de conforto. Então, tipo, experimentem passar, tipo, sei lá, uma semana fazendo coisas que te tiram da zona de conforto, como escovar o dente como ao contrário, fazer outros trajetos e ir tomando consciência
do que aquilo está te amadurecendo ou está te trazendo de novo, do tipo, nossa, olha que bonita essa paisagem que naquele outro trajeto não tinha. Coisas que vão te dando novas visões, novos olhares, para a gente conseguir fazer uma analogia desses simples mudanças de rotina, vamos dizer assim, e colocar isso na tua vida. Como é que a minha vida poderia ter uma outra trajetória se eu mudasse o trajeto? Tudo é uma questão de olhar, né? Tudo é uma assim. questão de olhar. Tudo é uma questão de olhar. Isso aí. E tem também um mantra que a gente pensou em deixar, uma né? fala, né? Exatamente. Positiva, enfim. Que assim, a minha vida começa a fluir realmente quando eu abraço o novo. A minha vida começa a fluir quando eu abraço o novo. Então, até a próxima semana. Fiquem na paz. Gratidão. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.